Oi, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre a função renal e o nosso grupo é Bruna, Gabriela, Giovana, Júlia e Ellen. Essa daqui é a estrutura do rim. O rim ele é formado pelo córtex, coluna renal, pirâmide renal, cálice menor. Aí nós temos a artéria e a veia, que são responsáveis por irrigar o rim. Nós temos a cápsula, a pelve, papila renal e o uréter. O rim tem como função regulação do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. Os rins eles vão trabalhar de uma maneira integrada com o sistema circulatório para assegurar que tanto a pressão arterial quanto a perfusão tecidual permaneçam em uma faixa aceitável. O rim também vai regular a osmolaridade. O corpo, ele integra a função renal com comportamento como sede, para manter a osmolaridade do corpo em um valor próximo de 290 miliosmóis. Também na manutenção do equilíbrio iônico, os rins eles vão manter a concentração dos íons chaves dentro da faixa normal, pelo balanço entre a sua ingestão e a perda urinária. O sódio é o principal íon envolvido na regulação do volume líquido extracelular e da osmolaridade. A concentração dos íons potássio e cálcio também são estritamente reguladas pelo rim. A gente tem também a regulação homeostática do pH, que os rins eles vão exercer um papel importante na regulação do pH, só que eles não vão ser capazes de corrigir o desequilíbrio de pH tão rapidamente quanto os pulmões. Também na excreção de resíduos, que eles vão promover a remoção de produtos dos metabólicos e xenobióticos ou substâncias estranhas, como fármacos e toxinas ambientais. E também a produção de hormônios. Embora os rins eles não sejam glândulas endócrinas, eles também desempenham um papel importante em 3 vias, que são da eritropoetina, a citocina, que é o hormônio que regula a produção de eritrócitos, e eles também liberam a renina, uma enzima que regula a produção de hormônios envolvidos no equilíbrio do sódio na homeostasia da pressão sanguínea. E também auxiliam na conversão da vitamina D no hormônio ativo que regula o equilíbrio de cálcio. Aí, uma estrutura do rim, que é a unidade pode ser cortical, que é associado com a alça néfrica curta e adentra apenas em uma pequena porção medular, e a justa medular, que é associado com a alça néfrica longa, que adentra profundamente na medula. Os processos que ocorrem no néfron são a filtração, que é o movimento do sangue para o lúmen, a reabsorção, que vai do lúmen para o sangue, secreção do sangue para o lúmen e excreção, que é do lúmen para fora do corpo. Pode passar para a próxima. O néfron, ele é formado... Aqui tem uma imagem, né, que representa o néfron, e ele consiste em um corpúsculo renal e um túbulo longo. Esse túbulo longo ele é dividido em 3 segmentos principais, que é o túbulo contorcido proximal, que é a região onde vai ocorrer a reabsorção dos íons, água e nutrientes do filtrado glomerular e o processo de formação da urina. Também a alça de Henle, que é a região onde ocorre a reabsorção de água do filtrado. Essa região ela possui inúmeros canais formados por proteínas que tornam o local permeável à água. Também é dividido em 2 ramos, o descendente fino e o ramo ascendente. E também o túbulo contorcido distal, que é a região que regula o pH e a concentração de potássio e cloreto de sódio no organismo. Pode passar.
Como eu falei no outro slide, o néfron também é formado pelo corpúsculo renal. E ele funciona como uma barreira semipermeável, que gera um ultrafiltrado do plasma e consiste em 3 componentes, como mostra aqui na imagem. O glomérulo, que é altamente permeável à água e pequenos solutos, mas restringe a passagem de macromoléculas e células. A cápsula de Bowman consiste em um polo urinário e um polo vascular, e o espaço de Bowman, que é o espaço entre as células epiteliais e parietais, e as células epiteliais viscerais, como mostra aqui na imagem. Pode passar. Secreção tubular. Quando as substâncias não conseguem ser filtradas pelo rim, elas são secretadas. Algumas dessas substâncias possuem transportadores. As substâncias que estão no plasma e precisam ser eliminadas, mas não conseguem ultrapassar na barreira da filtração glomerular, elas são acopladas a um transportador. E esse transportador leva a substância para o túbulo renal. Condições normais da urina. A urina deve ser clara, com cor âmbar, estéril, com odor característico, densidade de aproximadamente 1,024 grama por ml, contendo fragmentos celulares, células completas e componentes proteináceos. Adultos em condições normais eliminam de 1 a 2 litros de urina por dia. Em casos de anúria, que é a diminuição da secreção urinária, elimina-se menos de 100 ml por dia. Em caso de oligúria, onde há a redução do volume urinário, elimina-se menos de 400 ml por dia. E em casos de poliúria, que é o aumento da produção de urina pelo organismo, acontece a eliminação de mais de 3 litros por dia. Avaliação laboratorial da função renal. Os testes que vão avaliar a função renal estudam a filtração glomerular, a secreção de compostos endógenos e exógenos, como ureia, creatinina e ácido úrico, e a reabsorção de água e eletrólitos. Exames para avaliação da função renal. São eles: a ureia, creatinina, densidade e molaridade, proteinúria, glicosúria, sedimento urinário, cistatina C, microalbuminúria e dismorfismo eritrocitário. Para avaliação laboratorial da função renal, nós temos a ureia. A ureia ela é o principal metabólito nitrogenado, que é derivado da degradação de proteínas pelo organismo. 90% da ureia é excretada pelo rim e corresponde a aproximadamente 75% do nitrogênio não proteico excretado. O restante da ureia é eliminada basicamente pelo trato gastrointestinal e pela pele. A ureia ela é filtrada livremente pelo glomérulo, ela não é reabsorvida e nem secretada ativamente, mas é um fator preditor da taxa de filtração glomerular, pois cerca de 40% a 70% eles retornam ao plasma por difusão passiva. E essa difusão ela depende do fluxo urinário. A principal utilidade clínica da ureia parece estar na determinação em conjunto com a creatinina. A razão ureia sérica e creatinina sérica, ela pode indicar estados patológicos diferentes.
Em valor abaixo do esperado, ela pode ser encontrada em patologias como a necrose tubular aguda, também pela baixa ingestão de proteínas, em condições de privação alimentar ou redução da síntese de ureia por insuficiência hepática. As alterações nos níveis de ureia. A ureia ela é gerada pelo metabolismo de proteínas no fígado, sendo transportada pelo sangue e excretada na urina. As alterações no seu nível, elas podem estar relacionadas a doenças que afetam ou rins ou fígado. No caso de aumento de produção no fígado ou de excreção pelos rins, temos o aumento nos níveis sanguíneos. O exame ele é feito com a coleta de uma amostra de soro sanguíneo e a análise ocorre pela espectrofotometria, em jejum por 8 horas. Além disso, é uma substância nitrogenada, então quanto maior a quantidade de substrato nitrogenado, maior vai ser a produção de ureia. E os casos relacionados ao aumento de substratos nitrogenados, eles envolvem o catabolismo tecidual, corticosteroide, sangramento do trato gastrointestinal ou também por hiperalimentação. E nos casos que a gente tem redução da presença de substratos nitrogenados, é na cirrose e na desnutrição proteica. Já nas alterações nos níveis de ureia que não dependem de disfunções renais, nos casos onde teremos o aumento do nível da ureia, é na falência cardíaca, na desidratação, catabolismo tecidual, hemorragias do trato gastrointestinal, dieta hiperproteica e também por medicamentos, que podem ser corticoides e antibióticos, como a tetraciclina. Em casos onde teremos redução no nível da ureia, pela desnutrição e pela hiperidratação. Nós também temos a creatinina como uma outra avaliação laboratorial da função renal, e a creatinina ela é um produto residual da creatina. A transformação de creatina em creatinina ela acontece no tecido muscular, no qual 1 a 2% da creatina livre ela se converte espontânea e irreversivelmente em creatinina todos os dias. Logo após a quantidade de creatinina produzida, é dependente da massa muscular e ela também não apresenta grandes variações diárias. A creatinina ela é filtrada livremente no glomérulo. Ao contrário da ureia, a creatinina é ativamente secretada em uma pequena parcela, mas não é o suficiente para superestimar a taxa de filtração glomerular. Em termos gerais, de 7 a 10% da creatinina presente na urina, ela é secretada. E apesar de superestimar a taxa de filtração glomerular e depender da massa muscular, né, o clearance de creatinina ele continua sendo um dos marcadores mais usados para avaliação da função renal. E as alterações no níveis de creatinina que não dependem de disfunções renais, o exame, né, ele é feito com a coleta de uma amostra de soro sanguíneo. A análise também ocorre por espectrofotometria, normalmente, e o paciente deve estar em jejum também por 8 horas para a coleta da amostra. E os níveis de creatinina, eles podem estar altos pelos seguintes fatores, por aumento de produção, rabdomiólise, por um exercício rigoroso, pela creatina, por uma dieta de suplementos, por bloqueio da secreção tubular e por medicamentos, que podem ser aspirina, cimetidina e trimetoprim. E os níveis de creatinina eles podem estar baixos pela cirrose e pela massa muscular. O clearance
ele representa a quantidade de sangue ou plasma limpo, ou seja, depurado, de uma determinada substância por unidade de tempo. O clearance de creatinina irá relacionar as concentrações no sangue ou em uma amostra de urina por 24 horas. A comparação entre a creatinina produzida e a excretada é utilizada para avaliar a taxa de filtração glomerular, TFG, dos rins. A taxa de filtração glomerular é uma medida indicativa do número de néfrons em funcionamento a partir da estimativa de clearance de um marcador. Ela é importante na objetivação do tratamento, na monitorização da progressão da doença, na determinação do momento em que a terapia de reposição renal será necessária, no guia para a dosagem dos fármacos excretados pelos rins. A redução na taxa de filtração glomerular prenuncia a insuficiência do rim em todas as formas de doença progressiva. Para realizar o cálculo do clearance de creatinina, precisa-se da creatinina em amostra isolada de sangue, da creatinina em uma alíquota urina de 24 horas, volume urinário nas 24 horas e, dependendo do caso, peso versus alturas. É calculado pela equação onde clearance vai ser igual a creatinina urinária multiplicado pelo volume minuto dividido pela creatinina sérica. O volume minuto é o volume total dividido pelo total de minutos presentes em 24 horas. O resultado é dado em ml por minuto. Além disso, alguns laboratórios podem utilizar dados da superfície corpórea do paciente. Com relações dos níveis com a clínica. O aumento de creatinina não está relacionado a nenhuma importância clínica, enquanto sua baixa representa risco de doença aguda ou crônica do glomérulo, redução do fluxo sanguíneo no glomérulo e lesão tubular aguda. Outra avaliação laboratorial é a proteinúria. A proteinúria é o aumento da excreção urinária de proteína e pode ser causado pelo aumento no sangue filtrado, aumento na concentração circulante de proteínas de baixo peso molecular e redução na capacidade de absorção e/ou reabsorção renal. A proteinúria acima de 300 mg por dia geralmente é considerada patológica. A quantificação da proteinúria é de grande valor na avaliação das doenças renais. Em indivíduos saudáveis, é possível detectar uma quantidade de até 150 mg de proteína durante um período de 24 horas. Como consequências da proteinúria, tem-se o acúmulo no lúmen tubular, podendo levar a uma reação inflamatória, pode aumentar a lesão estrutural intersticial, expansão e progressão da insuficiência renal, pode ocasionar lesão das células mesangiais, levando a glomerulosclerose. Os tipos de proteinúria são glomerular, onde a albumina, neste caso, é a mais comum, além de ser o caso mais grave, sendo caracterizado pelo aumento da permeabilidade glomerular. Funcional, onde ocorre mudança do fluxo sanguíneo através dos glomérulos, sendo associada a exercício, febre, frio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e aterosclerose. Tubular, onde as proteínas presentes são as de baixo peso molecular. Sobrecarga, onde o aumento da concentração no plasma de alguma proteína de baixo peso molecular, ou pós-renal, onde é uma secreção anormal de proteínas no trato urinário posterior aos rins, sendo procurada por inflamações ou patologias malignas. As principais proteínas presentes são
o IgG, albumina, alfa-microglobulina, proteína de ligação do retinol, cistatina C e beta-microglobulina. A determinação das proteínas totais na urina pode ser feita através de uma coleta por um período de tempo e utilizando métodos como tira de papel, sendo um método semi-quantitativo, método do piureto, métodos turbidimétricos e eletroforese. Uma outra avaliação laboratorial da função renal é a avaliação da cistatina C. A cistatina C é uma proteína inibidora da proteinase de cisteína e apresenta propriedades interessantes, como, por exemplo, tem baixo peso molecular, não é glicosilada, tem uma reação básica, é sintetizada por um gene expresso em todas as células nucleadas e tem ritmo constante de produção. Todas essas peculiaridades juntas propiciam a sua utilização como um marcador da função renal, já que ela é livremente filtrada pelos glomérulos. Uma das suas características mais interessantes é que depois de filtrada, ela é completamente reabsorvida e metabolizada, não sendo excretada na urina nem retornando à corrente sanguínea. Algumas vantagens da cistatina C como marcador endógeno é que a sua estimação na taxa de filtração glomerular não tem necessidade de ser uma dosagem urinária por 24 horas. Ela dispensa essa coleta minutada de urina. Isso soluciona um dos principais problemas de outros marcadores endógenos da taxa de filtração glomerular. Outra vantagem é que não há variação significativa de intervalos de referência entre homens e mulheres, em função da sua produção ser constante em todos os tecidos do organismo, diferente da creatinina, que depende da massa muscular. No entanto, uma desvantagem, a gente escreveu vantagem no slide, mas seria desvantagem da cistatina C, é que apesar de ser reconhecida como um avanço da medicina laboratorial, a dosagem de cistatina C ainda é muito pouco utilizada pelo seu custo alto do exame em si e pela não inserção do procedimento laboratorial nas principais tabelas dos planos de assistência suplementar de saúde. Bom, uma outra forma de avaliar é através do desmorfismo eritrocitário. A análise da morfologia dos eritrócitos por microscopia de contraste de fase, ela é utilizada há algumas décadas para a detecção do local de lesão tecidual que produz o sangramento urinário. Essa patologia ela pode ser explicada pela deformação do arcabouço celular dos eritrócitos na passagem pela membrana glomerular lesada. Então, é feita a análise dos acantócitos, dos eritrócitos com forma anelar e das protusões vesiculares vistos a microscopias de contraste de fase, como o que vemos nessa figura 1. Isso foi acatado como uma forma mais específica de lesão glomerular confirmada por biópsia renal. É um exame pouco complexo e com baixo custo, além de não ser invasivo. No entanto, é muito dependente do observador e tem sensibilidade abaixo de 80% em detectar a lesão glomerular. Então, não é tão utilizado. Microalbuminúria. A microalbuminúria é definida como a presença de 30 a 300 mg de albumina na urina de 24 horas, ou uma taxa de excreção de 20 a 200 microgramas de albumina por minuto. Seu mecanismo fisiopatológico está embasado em um processo inflamatório sistêmico, que levaria a uma disfunção endotelial e um consequente aumento da permeabilidade capilar. A dosagem da microalbuminúria é a imunométrica, que é a nefalometria ou turbidimetria na maioria das vezes. Raramente se usa a radiometria. A cromatografia líquida de alta performance é a maneira mais eficaz de mensurar a albumina em pequenos níveis,
porém é um método caro e complexo. Bom, algumas condições que levam essa situação de microalbuminúria é um processo infeccioso urinário, é a febre, insuficiência cardíaca, hiperglicemia e a realização de exercícios físicos. Bom, epidemiologia de doenças renais. Hoje, no mundo, nós temos aproximadamente 850 milhões de pessoas com algum tipo de doença renal. E só no Brasil se encontram 10 milhões de pessoas com essa doença. Esse elevado número de portadores causa um grande impacto no SUS, uma vez que aproximadamente 70% da diálise realizada no nosso país é feita pelo SUS. A doença renal crônica ela se desenvolve silenciosamente de forma progressiva, o que torna ainda mais necessárias medidas de prevenção e de promoção de saúde renal para que toda a população se conscientize da gravidade. Essa foi uma curiosidade, e já que o nosso assunto é sobre a função renal, a gente achou interessante divulgar um projeto de extensão em saúde renal que é realizado pela UFRJ Macaé. Esse projeto ele foi pensado visando facilitar o acesso a informações e fomentar o conhecimento da população a respeito de doenças renais e seus agravos. Então, se alguém tiver interesse e quiser conhecer esse projeto, pode seguir as redes sociais que estão aqui no slide, que é o Instagram e o Facebook, e lá tem muitas informações interessantes sobre até mesmo a função renal. Essas foram as referências usadas. Muito obrigada.